Fala pessoal do Fala Falador, está começando mais um episódio e dessa vez eu trouxe ela, Andréia Nogueira, a nossa coordenadora do desafio, pessoal. Olha quem eu consegui, gente! É. E aí, Bom Andréia, te ver, João. como é que você Muito tá? feliz. Tô bem, graças a Deus. Feliz pelo teu convite. Feliz por ver você tão bem, né? De você ser esse aluno ainda, porque para mim você nunca vai deixar de ser meu aluno lá do colégio, né? E ver toda a sua trajetória, isso para mim está sendo muito bom. Estou muito feliz mesmo. Não só a minha, como dos outros podcasts, né? Você já assistiu, É, você viu também, né? Do sim, o pessoal. sim. E é muito gostoso fazer esse programa para mim, né? E ver vocês. Então é fantástico. Que bom. Fantástico. E André, conta pra gente, então. Acho que todo mundo quer saber, né, sobre isso. Como que Uhum. era você, a pequenininha Andréia, né? Andréia Ah, criança. Conta da sua infância, da sua. Né? Lógico que a gente vai falar de muita história, gente, aqui do desafio, muita sim. coisa. Tem muita resenha com a Andréia, história pra gente lembrar e dar risada. Mas eu quero saber, Andréia, do seu tempo da infância, como que era? Bom, eu sou uma caçula de 9 irmãos, de uma família de 9 irmãos. É uma família que meu pai era funcionário público, minha mãe era dona de casa. Eu tive uma excelente infância de brincar na rua de terra, de ter amigos, vizinhos que a gente pôde crescer junto, Em né? Cotia mesmo? Em Cotia, eu morava atrás do ginásio de esportes de Cotia, Olha, do né? raiz mesmo, então. De Cotia raiz mesmo. Eu vi Cotia crescer, meus irmãos viram Cotia crescer. Nós temos fotos do antigo, do ginásio de esportes antigo ainda. E estudei minha vida inteira ali no Zacarias, né? Fiz magistério, mais pedagogia depois. Sempre trabalhei em escola. Minha vida é escola desde pequena, sempre gostei. E o engraçado é que de uma família de 9 irmãos, eu fui a primeira a me formar em pedagogia, depois arrastei minhas outras irmãs mais velhas, né, que fizeram pedagogia, terminaram o colégio, né, e assim, eu lembro muito de Cotia, como você falou, de Cotia raiz mesmo, da gente poder andar livremente, de poder ir para a escola sozinha desde os meus 10 anos de idade, de conhecer todo mundo, de não poder fazer muita coisa errada, porque todo mundo É. sabia. Chegava primeiro, chegava em casa, a notícia já tinha. Você ia para diretoria? A pergunta que eu quero saber, você ia muito para Ai, meu diretoria, Deus, Andréia? nossa. Olha, eu fui muito para a diretoria, João, Meu muito. Deus, quem diria? Quem diria? Mas olha, eu fui suspensa, eu era rebelde no meu tempo de Gente. escola. Então, eu costumo dizer que hoje eu pago todos os meus pecados. Bom, com a nossa sala você pagou muitos, eu acho. Paguei. Então, eu acho que agora eu já posso ir para o céu direto. Ah, eu acho que você tem um Porque crédito aí, viu, André? eu acho. Mas assim, eu fui suspensa. Só que eu fui suspensa, não contei para minha mãe, ia para a escola escondida, até que um dia a diretora entrou e falou: "O que que você está fazendo aqui?" Eu André, falei: você olha hoje para os alunos e fala assim: vocês são tudo amadores, gente. Olha o que eu fazia. Olha o que você. Se você "João, pudesse falar, né? não, eu coloquei fogo no lixo da escola. Eu pichei banheiro, eu fiz só, olha. Gente do céu. Então, quando eu atendo os alunos, eu me vejo em muitos deles. É que hoje eles fazem coisas surreais, né? Aham, Eu não faria. Eu penso comigo, não, isso eu não chegaria a fazer, né? aham. Mas eu dei muito trabalho, assim. Na minha época, até meu nono ano, que hoje, antigamente era a oitava série, Sim. eu dei muito trabalho. Depois eu entrei nos eixos, assim, a partir do ensino médio, que eu fiz magistério, e aí não tem como, você tem que mudar, Aham. né? Aí eu tive, mas sempre da bagunça, sempre da zoeira, isso aí não mudou. Do fundão, sim. Acho que por isso que a gente se identificava tanto com você. Por mais que a gente não soubesse dessa sua parte, mas eu acho que o carinho, a forma humana, o amor que você sempre tratou a gente na escola, eu falo por mim e falo pelos meus amigos, né? Porque Ai, que bom. a gente conversava e a gente, até hoje, quando fala do desafio, sempre lembra com muito carinho de Isso é você, bom. né? Todas as pessoas que trataram a gente sempre muito bem, né? Então, que bom, que bom. Mas é incrível saber disso, porque olha, não.
não condiz com o que a gente via e, nossa senhora, mas que bom. Você seria da nossa turma, André. Acho que você seria da turma da Com zoeira com a gente. certeza. Tem alunos que eu falo que eles vão até a nossa sala, eu falo, gente, não ia prestar se a gente ficasse na mesma sala. Porque tem coisas que eles falam e depois eu falo para os professores, falo, gente, é normal, vocês nunca fizeram isso, né? E você sabe que eu fui ter essa conversa com os meus filhos depois deles grandes, né? Porque até Aham. então a gente não falava muito É, disso. E hoje eles dão risada, a gente dá risada junto, porque é a vida, né? Tem que passar é, por isso, né? e tem que dar o exemplo também, né? Então, Sim, você sim. imagina, né? Poxa. E às vezes, o engraçado, João, é que eu encontro muitos pais que foram amigos, que a gente estudou junto, e às vezes a gente senta para falar, e às vezes o filho faz alguma coisa errada. Imagina a minha cara para falar sobre o filho. Exato, falar assim então, né? Então, lembra? E a gente dá risada, né? Mas, enfim, faz parte da vida, e eu acho que foi uma boa experiência. Morar em Cotia naquela época foi muito bom, porque a gente teve essa liberdade, né? Aham. Viver isso tudo, né? Então, é muito saudosismo, assim, eu gosto muito. Foi na década de 80, foi o fervo ali da Madonna. Tudo. Ontem eu estava ouvindo o Henrique falando da Lady Gaga, falei, nossa, eu era A Madonna, né? Madonna, é. Nossa, Madonna, A a Cyndi gente Lauper, né? curtia. Nossa, total, a gente ia com o cabelo todo desarrumado, a gente ensaiava para dançar menudo, meu Deus. Então, assim, é muita coisa. Então, hoje dá para entender, né, muitas coisas. Então, acho que isso me ajuda no meu trabalho, né? Dadas as devidas proporções, diferenças de geração, É. né? Mas acho que ainda a adolescência, a essência mesmo, é muito parecida, acho que não muda, né? Nossa, não, eu vejo também por experiência também. Muito menos do que você, claro. Uhum. Mas sim, eu vejo os adolescentes de hoje, a essência é a mesma da que eu tinha com adolescente, por mais que seja uma geração totalmente diferente. Sim, sim. E depois da. Então você fez o magistério e foi por onde que você fez? Qual faculdade ou qual Então, foi? com o magistério, eu fui trabalhar lá no Colégio Madre Iva, né? Eu comecei como pajem, né? Na época era Aham. pajem que cuidava das crianças da creche. Nossa, Depois, saiu de rebelde pra pajem. você Foi. acredita? E com pequenininhos, criança de 2, 3 anos. E aí eu fui para ser auxiliar já no Colégio Madre Iva. E eu tive que fazer pedagogia, porque aí eu assumi uma sala. Eu fui auxiliar da Silvana, que é dona do Talento. Nossa. Ela Em que lecionava ano que foi isso seu primeiro em ano de trabalho? 93. Nossa, eu nasci em 93. 95. E aí eu fui trabalhar como auxiliar. No ano seguinte, eu fui já contratada como professora, porque o que acontece? Tinha uma aluna que ela não se alfabetizava de forma alguma. E a menina não queria mais ir para a escola, enfim. E a coordenadora me passou essa missão de ajudar essa aluna. E os pais pagavam por fora, assim, eu dava aula e ainda ganhava uma graninha como professora particular. E essa menina desabrochou. E eu me lembro, assim, nitidamente, de eu sendo chamada para a sala da coordenadora com os pais. Eu falei, meu Deus, o que eu fiz de errado, né? Aham. E não, foi para me elogiar. Graças a Andrea, ela conseguiu retomar a autoestima e ela se alfabetizou. E aí, por conta disso, dessa fala dos pais, a coordenadora falou: Olha, Andrea, por conta disso, então, eu já estava te avaliando, então agora você vai ser professora dessa. Nossa, que. Nossa, aí dali para frente, aí eu tive, obviamente, que fazer a minha licenciatura e foi em pedagogia mesmo, porque não tinha outra. Eu gostei muito sempre de escola, né? Aham. E aí eu trabalhei durante 10 anos no Madre Iva, e aí fui demitida, porque eu trabalhava numa outra escola, numa ONG, inclusive em Itapevi, e aí de lá eu fui para o desafio já como coordenadora. E aí, como que o desafio descobriu você? Você já conhecia alguém de lá? Já? Como é que foi? Então, foi muito louco, João, porque assim, eu entreguei meus currículos e eles me chamaram. E como eu estudava na Fiel, que eu fiz a minha licenciatura na Fiel, o Cláudio e a Penha haviam estudado na Fiel. Então, isso foi isso que eles me contaram, né? Que meu Aham. currículo foi selecionado porque eu estudei na Fiel, que é em Osasco. Ah, E sim. eles vieram de lá também, né? Eles Eles são de são Osasco, né? Eles são de Osasco, e verdade. estudaram na Fiel. Então,
chamou a atenção o fato de eu ter estudado lá. Não conhecia ninguém ali, não conhecia Cláudio Penha, ninguém. E aí eles me contrataram. E no dia da minha entrevista foi tão louco isso, porque ele falou assim, no final de tudo, você é da minha esposa. Eu, por que eu sou da sua esposa? Porque meu nome, João, é Andréia da Penha Pires. Verdade! Nossa, eu tinha esquecido desse detalhe. E aí eu falei, mas por quê? Ah, porque você é da Penha. Eu falei, meu Deus, Nossa. né? Sempre Aí, o Cláudio com os trocadilhos, né? sempre, lembra disso? Sim, óbvio. Ele sempre Eu sei teve. muito bem. Eu E também aí faço eu isso aí. fui e comecei lá, isso em 2003. 2003. É, Foi quando o desafio, acho que é 2002, se não me porque engano, que eles eles vieram vieram para para Cotia. Cotia em 96, no centro de Cotia, como cursinho. Hum, E aí eles montaram lá no centro o colégio, aí eles ficaram acho que até 2001, e 2002 eles foram para aquele prédio, aham. ao lado do fórum. E aí, depois de um ano que eu fui contratada lá. Olha só. E aí você É, já foi contratada como como coordenadora. coordenadora, como E coordenadora. quais eram os professores clássicos, né? Os Nossa! Highlanders, os geração 1 já que estavam lá. O Álvaro, que o Álvaro a gente dizia que ele tinha a plaquinha de patrimônio do colégio, não sabia onde estava, mas em algum lugar estava, né? Nossa, o Álvaro, o Richard é um professor que você nem chegou a conhecer também, já Mas eu trabalhou. lembro de todo mundo falar dele, desse nome É dele, isso, sim. que ele era professor de matemática. O Alexandre, acho que você teve aula com ele de matemática, o Alexandre. Não, não. A Claudinha, Claudinha, é. agora de inglês tinha a Aline também, mas eu acho que ela não dava mais para o fundamental. E tinha os professores do Fundamental 1 também. Nossa, muitos assim, eu ainda tenho o Israel, que era de educação física, foi teu Não, professor? não Ou não? foi, não. Eu cheguei um pouco uns anos depois, mas eu lembro assim, teve alunos, o Mateuzinho, né, que era muito meu Nossa, amigo, ele fez ele e o Gustavo Nakamura fizeram sim. o fundamental. Então eu lembro deles falando, porque a gente comparava, né? Chegava os Uhum. professores de matemática e você falava, eu gostava do outro, eu gostava do Richard. Eu não gosto E dessa professora tal que veio, né? é isso. E então assim, então eles acabavam falando e a gente acabava aprendendo. Eu não lembrava, né, de cabeça, mas quando você falou Richard ou Israel, eu lembro que falavam desses nomes pra gente, sim. Os pessoal mais velho, né, que era da nossa turma. Sim, aí teve a de língua portuguesa tinha a Cida, que eu A acho que Cida, claro. A A Cida foi Graziella, lembra de espanhol? A Graziella, será que Sim, você teve sim, ela ela? voltou. Eu cheguei à segunda passagem dela. Aí teve a Eu peguei. Valéria, a Araceli, não sei se Araceli de espanhol, sim, eu eu tenho trabalho ela. ainda com a Araceli. Olha que legal. Nossa, ela é uma professora que eu sempre gostei muito, a Araceli. Sim, Nossa, a é. Cida, Andréia, como a gente adorava bagunçar na aula dela. Porque ela fazia umas caras, ela ficava assim, É. gente, a gente Ela era gostava de baixinha, ver assim, né? a cara dela lá. Mas pessoal, ela falava. Uma paciência, Não, verdade. olha, ela tinha. Ela tinha. É. A gente brincava, né, André? A gente vai explorar muita coisa. A gente brincava, falava. Naquela época era oitavo ano, que era a sétima série, né? A gente falava, Sim, brincava muito falando que existia um cara, o Paulão, que era um cara, um altão, assim, morenão, que gostava. E não existia, era um personagem fictício, mas que sim, ele ia sim. atrás dos nossos amigos. Ricardo, o Paulão passou na sua casa hoje. E Ah, gostava, tá. dormiu com o Paulão, né? É. E um dia eu, Gabriel Alonso, o Nossa, Ricardo, o Alonso. Marcelo Fonseca, o Gustavo Penaz, tudo e a gente Uhum. falando, o Paulão, dando risada. No meio, aí uma hora ela parou e falou, pessoal, ela falou, mas o que o Paulão tem a ver com a história? Nossa! Nossa, ali ela ganhou a gente, que ela era muito, muito. Nossa, adorava a Cida. Você Tenho. sabe que lá no colégio a gente tinha muita ata, né? Uhum. Desde a época que eu trabalhei, eu como saí de lá já faz 2 anos, não sei, devem ter guardado isso, né? Porque é muita história. E às vezes eu pegava para ficar vendo os antigos, eu dava risada de cada advertência, cada coisa que a gente dava, eu falava, meu Deus, olha isso aqui, olha o que eles eram, olha o que eles faziam, né? Meus filhos às vezes ficavam comigo até tarde, ficavam, mãe, olha o que acontecia, que eu falei, cara, melhor fechar isso daí. Para não dar ideia, né? Se for para pegar, eu acho que é muita história registrada de acontecimentos, que até eu me lembrei do Adilson. Meu Deus, O o Adilson Adilson. era
Campeão de levar Campeão. advertência. Meu Deus. Depois ele deu uma melhorada assim, o cara deslanchou. É. Mas no início era complicado. Não, o Gil, realmente. Nossa Senhora. Bom, então já que a gente está nesse assunto, vamos começar os trabalhos, né? Vamos a resenha pura. Andréia, vou contar uma passagem, vamos ver se você lembra desse dia. Acho que sim, que sua memória tá boa, que você tá falando das coisas. Vamos lá. Uma vez você entrou na sala e tava uma bagunça, mas uma bagunça. E você falou assim, mas que pandemônio é esse aqui? Nossa! Em vez da gente parar, aí foi, pandemônio. Você lembra dessa vez? Não? Nossa, André, mas foi, nossa, a gente deu muito, o Ricardo, tudo a gente sentado no canto ali da sala. Teve a vez que todos os garotos da nossa sala foram, todos os meninos, todos, foram para a diretoria. Meu Deus. E era aquela sala embaixo, né? Era aquela sala lá embaixo. Tinha as salas em cima. Você chegou a estudar em cima, né? Sim. A gente estudou, era ainda no 9º ano. Isso a gente estava na sala dos corredores. E teve um alvoroço lá. Isso eu contei no podcast com o Gustavo, que tá lá. Teve um alvoroço lá. Uma briga do Chapolin, que era o Lucas, com o Adilson. E aí a Fernandinha de inglês, mandou o Adilson pra falar com você. E acho que você falou, então chama os meninos que eu quero... Só que eu não sei se você falou, chama todos os meninos e chama os meninos, que os meninos seriam a gente. Quando ele chegou, o Adilson, ele falou, Andréia tá chamando todos os meninos pra descer. Meu Deus. Aí, como todos? Aí a Fernanda falou, mas todos da sala? Todos os meninos. Era só... Então desceram todos os meninos, você lembra disso? Ficou todo mundo amontoado. A gente ficou aglomerado na sala. Todo mundo assim, todo mundo... Sim. E aí e tava o Gustavo do meu lado, e você começou a falar, gente, tem que ter respeito, como você quer, respeito. E a gente... E um calor, aquele verão, a gente suado já... Tá. Aí o Gustavo falou assim pra mim, cara, eu não vou aguentar, acho que eu vou soltar um peido. Eu falei, Gustavo, pelo amor de Deus, mano. Ele, não vou aguentar, mano. E eu falei, mano, não faz. Aí ele soltou assim, eu sei que você falou, mas acho que uns 10 segundos você... Gente, todo mundo entendeu? Sim. Não. Meu Deus, eu não lembro disso. Gente do céu. Meu Deus do céu. Todo mundo entendeu? Subindo, todo mundo. Graças ao Penaço, olha só, meu Deus. Olha, o Penaço salvou a gente, porque a gente tava ali num sufoco. O problema não era estar na diretoria, o problema era o calor que tava ali, gente. Nossa Senhora. Eu lembro que o Adilson e o Chapolin, eu lembro vagamente. Mas sempre tinha, em cada sala tinha aqueles que, sempre, não acredito. E hoje, você acredita que ainda é assim? Eu falo, não é possível. As figurinhas marcadas, né? Sempre. Vai passar 100 anos e as coisas ainda vão continuar do mesmo jeito, né? Mas esses são os que marcam a gente. A gente sabe nome e sobrenome. Quando a gente chama na sala, eles... Como é que você sabe meu sobrenome? Eu falo, gente, não tem como não, né? Nossa, que louco. Olha, era muita situação. Eu tenho muita saudade do colégio, onde o colégio era. Sim, nossa. Ali, eu acho que foi a melhor fase do desafio. O colégio cresceu, obviamente mudou de espaço, mas eu trabalhei 2 anos lá e realmente mudou muita coisa. É óbvio, cresce, né? Então, mas perdeu muito da essência. Ali a gente viveu muita coisa assim boa. Na mudança, eu acho que se perdeu muito essa essência. Então não é uma percepção só dos alunos, né? Um dos melhores momentos da nossa vida foi no desafio antigo. Qualquer pessoa que eu encontro é a mesma percepção. E foi um dos motivos pelos quais eu saí realmente, né? Entre outras, né? Mas eu acho que perdeu muito essa coisa da proximidade, não só com os alunos, até com os professores também, sabe? A gente perdeu isso, e aí não é mais a sua verdade, né? Então, hoje eu estou num local que eu consigo viver isso.
Sim. Voltaram muitas coisas. Então, como você falou, a proximidade com os alunos, de poder conversar, de poder dar risada, de poder dar esse abraço, eles pedem por isso, né? Então, não tem como você se distanciar. Óbvio que dentro de um respeito, mas eles pendurados, eles abraçados, eles beijando, eles se penduram na gente, né? A gente, óbvio, toma um cuidado, mas essa carência, né? A gente precisa dar essa atenção. Isso não muda. Os anos passam e isso não muda. Acho que todas as vezes que eu te vi era um beijo e um abraço. Todas. Nunca teve uma vez. Nunca. E olha que é difícil, porque imagina, ser um aluno. Eu não era um aluno bagunceiro, mas mas era da turma dos bagunceiros. Eu tava sempre ali, né? No rebote ali, né? Sim. E você, com a coordenadora, ter essa proximidade, né? Sim. E então, nossa. E conta, André, você lembra de alguma história assim engraçada? Conta as histórias engraçadas, não só da nossa turma, mas de. Eu lembro, não sei se você conhecia o Rafael Eide. Sim, o Rafa Eide, claro. Corredor de kart, né? Isso, agora claro. ele é piloto, excelente lógico. Piloto. Né? E eu lembro que na escola ele falava, um dia eu vou ser piloto de avião. Eu falava, olha, me fala qual avião, porque eu nunca vou entrar nesse avião. Né? E hoje a gente se fala pelo Instagram e tal. Tem uma passagem dele, era o último dia de aula. Lembra do João, professor João? Sim, o João Carlos, de teatro. Isso. E aí ele decidiu, no último dia de aula, passar um vídeo lá naquele salão. Lembra que a gente assistiu os vídeos? Isso, sim. Tem história lá também. Uma homenagem. Eu falei, não, ok, bora, vamos fazer. A Cíntia estava grávida, acho que do primeiro filho dela, se eu não me engano, ou do segundo, não me lembro. Bom, enfim, eles entraram no salão para assistir essa homenagem que o João tinha feito, ele ia passar um vídeo. Daqui a pouco, depois de acho que uns 20 minutos da começado o vídeo, eu passo no salão, sai aquele jato do extintor. Eu falo, não acredito. Eu falo, o que aconteceu? A molecada saindo, um monte de fumaça, um monte de poeira. O que aconteceu? O Eide acabou de acionar o extintor de pó. Enfim, saiu todo mundo branco, a Cíntia saiu grávida, barriguda, todo mundo assustado. Jesus! Não, que perigo! Ela passar um estresse, né? Deus não, me livre. Você imagina, chamei todo mundo, eu falei... eu lembro desse bafafá. Eu não sabia da história até hoje. Não, olha só, é o seguinte, o extintor, eu vou ver quanto custa, espera só um minutinho, fui ver quanto custava, falei, vocês vão ter que pagar esse extintor. Mas foi o Eide, não me interessa, vocês que fizeram, vocês vão ter que arcar com isso. Enfim, eles pagaram com o dinheiro do churrasco que eles iam fazer no outro dia. Eles ficaram... Os pais que pagaram, os alunos tinham dinheiro. Eu falei, não, vocês que vão ter que fazer, porque se vocês viram que ele ia fazer isso, por que vocês deixaram? Bom, eles pagaram o extintor. Eu tive que suspender o Eide no último dia de aula e ele não ia poder participar da colação. Imagina a choradeira que foi, porque todo mundo sofreu com ele a vida inteira no último dia. Bom, enfim, essa passagem eu lembro. E a gente sempre fala isso, né? A Camila, que era da sala dele, ela é coordenadora da escola de inglês. De inglês, sim, a Camila Diniz. Eu lembro dela, sim. E a gente lembra dessas histórias. Então, isso foi uma passagem muito que ficou na minha memória. Tem outras, assim, brigas de futsal. Meu Deus, eu tento que separar essas brigas. Tem que sair na rua, porque lembra, a raia passava ali, acontecia de tudo um pouco. A gente quando não tinha briga do Idomeneu com o desafio, né? Já teve também. Meu Deus! E quando acabava a aula, que começavam as férias, o tanto de papel que ficava na rua, bola que caía do lado de Idomeneu, tinha que buscar, enfim, pichação dentro do banheiro. Olha, a gente descobria cada coisa. O aluno pichou o banheiro, saiu com o tênis todo sujo. Eu só segui o rastro. Investigadora, né? Eu falei, entrei na sala, falei, você, vem comigo. Por que, Andréia? Por causa do seu tênis. Por que o meu tênis? Porque tá cheio de tinta. Vamos lá no banheiro para ver? E assim, choradeira, namoro, muitos namoros. A minha filha foi uma delas que começou namoro na escola, casou com, olha só, né, com o mesmo namorado.
tantas histórias de superação Uhum. também, sabe? De bater na tecla com o aluno, ele conseguir mudar a história dele. Então, são muitas coisas, assim, eu fico satisfeita por tudo isso, por ter ajudado quem eu consegui ajudar e outros tantos que eu não consegui, mas eu acho que a nossa passagem ali no colégio naquela época ficou de muita saudade mesmo e de muito amor, de você olhar para trás e falar: "Não, eu fiz a escolha certa", Aham. sabe. E outras tantas que se a gente for parar para contar é o dia inteiro, né. Nossa, não, com certeza. É. E Andréia, eu vou passar agora aqui, eu acho que eu vou, deixa eu só ver se eu consigo. Ah, eu consigo Aham. fazer aqui. Eu tô montando aqui uma dinâmica pra gente Ai, meu Deus. de algumas fotos, né, que a gente Hum. tem dessa época. Tá, mas enquanto eu tô montando aqui, conta pra gente, e dos professores, quais eram os professores que você até hoje tem um contato, ou que você mais Ah. gostou de trabalhar? Sim, o José é um cara que eu guardo no meu coração, assim, que ele é um amor, é um excelente profissional e uma excelente pessoa. A Fernandinha trabalha comigo até hoje, né? Ela é minha Nossa. professora de produção de texto hoje no colégio onde eu A trabalho. Fernanda de inglês, a Hanks? E isso, a Fernandinha Henriques. Nossa! A gente é Ah, muito amiga. ela foi muito importante para mim, porque ela me ensinou muita coisa de professor de inglês quando eu estava trabalhando na ONG com 16 anos. Eu Nossa, ela lembro é que ela me passava algumas atividades, assim, né? Ah, faz assim com os alunos, faz uma dinâmica assim, assim, assado, né? Você lembra da Marta? A A Marta Marta chegou. Luller, sim, sim, ela deu aula Então, de português pra gente, né? sim, A gente gostava bastante dela, mas ela era mais fechada pra zoeira, é, assim, né? mais reservada. Ela não era da zoeira, não. Ela pegava, É, lógico, né? Ela tinha toda a sim. razão. Mas Mas ela, ela era mais essa linha. A Vera é, te deu aula? claro. Não, Meu, a Vera. A Vera. Não, tem aqui coisa da Vera. A Vera, inclusive, na faculdade, quando eu tava terminando de licenciatura, eu tinha um exercício que tava muito difícil pra mim, eu mandei pra ela. Era A de Vera é literatura. ótima. Eu falei, Vera, me ajuda aqui. Mandei no Facebook dela, ela me respondeu. Eu falei, obrigado, entendeu? E tava certo. Não, a Vera é ótima Então, também. A gente mantém contato até hoje. A Claudinha, a filha é amigona da minha filha, filha dela. A gente se encontra às vezes a em festa Heloísa, junina. a A filha a Heloísa, Heloísa, sim, eu lembro isso. dela. Lembro. A Claudinha também, sempre gente muito boa, assim. Eu só não, eu perdi mesmo o meu contato maior com os professores, eu tenho com todos, com o Wilson, todos eles, com o Guilherme, é um fofo. A Eliane, eu não sei se você lembra dela, ela trabalhava na escola, ela era inspetora, cuidava dos alunos também, não sei se você. Não, Só que não. depois de um tempo ela virou professora, também tenho muito contato, faz peças de teatro, a gente vai junto, é excelente, cantora, maravilhosa. Eu só não tenho contato com a direção do colégio. Aham. Essa realmente eu não tenho mais, Ah, acho assim. que é porque acaba por não. A relação de vocês devia ser muito profissional, até por É, questão de hierárquica, sim, né? sim, Eu acho que a direção e coordenação é muito diferente de coordenação e professor. Acho que sim, coordenação e completamente. professor é uma coisa muito mais próxima Sim, do que coordenação e dono, né? Eu é, falo isso por experiência também. Eu vejo que é diferente, sim. Acho que até é normal que seja é, assim, né? Claro que deve ter as sim, exceções, precisa. né? Mas acho legal. O mais importante é você ter É, contato com quem realmente sim. Você tem viveu com essa você. afinidade também, né? Porque Não como eu adianta. fui professora por muito tempo, eu entendo muito desse métier que é a sala de aula, né? Então, eu acho que. Então, eu consigo, mantivemos essa relação e isso é muito importante. A gente se ajuda muito. Ah, eu preciso de um professor, muitos que viraram coordenadores, preciso de um professor tal, a gente indica. Então, é muito bom ter esse relacionamento mesmo Aham. com eles. A Alessandra também, A Alessandra é sensacional. né? Ela, Muito boa gente, assim. nossa, Então, eu não tenho o que reclamar. Eu acho que Deus foi muito generoso com a equipe de trabalho que eu tive e hoje eu vejo que eu tenho também. Então, acho que eu não, só tenho que agradecer. nossa, demais. Eu tava lembrando agora aqui de uma outra vez, Andréia, eu tava lembrando das vezes que eu fui pra diretoria, né? E não sei alguma que você lembra? Eu indo falar com você?
Ou Eu não? lembro que a gente conversava muito sobre muitos assuntos. Eu acho que você era um aluno assim que trazia questões suas, Uhum. né, que a gente podia discutir e era um papo gostoso, né? Porque a coordenação, na verdade assim, a coordenação atua com o pedagógico, né? Mas lá no desafio eu conseguia ser coordenadora e orientadora, porque a gente ouvia muito vocês, né? Então você trazia coisas sempre muito animado, às vezes coisas tristes, que eu lembro de algumas Uhum. questões que a Sim. gente conversava. Então, eu me lembro mais da tua presença lá com a gente nesses momentos, Aham. assim, sabe? Especificamente, eu não consigo Uhum. lembrar, João. É muita É coisa muita também. coisa, não. Tá vendo, Mas mãe? Eu ia mais pra falar coisa boa do que pra coisa ruim, viu, mãe? Não estava não assistindo, não, mãe. era muito. Não lembro assim de você de algo específico assim. É. Mas eu acho que a gente tinha boas conversas. Eu gostava muito de conversar com você. Você sempre foi um menino mais precoce, não sei. Eu acho que você não tinha umas bobeiras, você tinha uma visão lá na frente. Então eu gostava disso Aham. também, Ai, né? que bom. Eu sempre É, gostei muito de falar com você, André. Eu lembro, sim, de todos os problemas que eu tive acho que como qualquer adolescente, problema na sim, sim. escola, assim, eu lembro de a primeira pessoa que eu ia falar era você, né? Nossa, Eu senti era o meu caminho, era ir falar com você, né? Para desabafar ou para contar alguma coisa que tinha acontecido comigo, que eu sentia que era que não sei, era a minha era um porto seguro mesmo que eu tinha na escola era com você. Eu não tinha isso, por exemplo, com a Penha, com o Cláudio, porque eles não estavam ali, eu acho, por mais que eles quisessem, não era o trabalho deles igual era o seu realmente de estar ali. Mas sim. com você não era, eu vou falar com ela porque é o trabalho dela, ela tem que fazer isso. Não, porque realmente eu me sentia bem Ah, em eu estar fico ali. feliz. Eu me É. sentia muito bem. Era o porto seguro meu ali nas aulas mesmo, na escola, tudo, tanta coisa. Teve uma vez que eu fui falar com você porque tinha um pessoal que estava me enchendo muito o saco. Nossa, tava muito chato. Isso foi depois de 2009, foi 2010. Primeiro ano do ensino médio foi quando começaram os problemas que o pessoal me enchia, que pegavam pesado comigo, Uhum. xingando contra os nomes, assim, sei lá, quais É. razões. E aí eu lembro que uma vez eu fui falar com você e você falou assim pra mim, João, mas o que que a pessoa tal acrescenta na sua vida? Aí eu falei, nada. Você falou, então, qual que é o futuro? Qual que você acha que vai ser o futuro da pessoa tal? Que hoje faz isso, faz isso, faz isso, aquilo com você. Se ela falou, você falou, certamente não vai ser igual ao seu. Ela falou, você é uma pessoa assim. Aí você me acalentou. Aí você falou, você é uma pessoa linda, você faz isso, você é inteligente, você é esforçado, você estuda, você trabalha, você. E eu lembro que aquilo pra mim foi um divisor de águas, porque eu falei, é diferente você ouvir sua mãe falar com você, né? Porque minha mãe e meu pai sempre me apoiaram muito, sempre falaram isso pra mim. Mas era diferente você ouvir Uhum. da coordenadora da escola que conhece a situação falar para você. Então aquilo para mim, aquele dia eu nunca vou me esquecer, porque eu lembro até hoje da gente sentado ali na salinha ali de baixo, tinha a secretaria e tinha as duas Sim, salas do canto aqui, né? Tinha a é. saída, aquelas duas salas do canto. A gente estava naquela primeira salinha ali e você falou aquilo. Nossa, Você vê como a gente lembra, aluno lembra das coisas. A gente não verdade. esquece, né, dos momentos bons, momentos ruins, a gente lembra até onde nós estávamos naquele dia. Então Verdade. eu te agradeço demais, André. Isso é uma das coisas que eu queria falar, as várias coisas que eu ainda tenho para te falar de agradecimento, mas uma delas foi essa. Você falou o Nossa, que que a pessoa tal tem, que impacto na sua vida ela vai ter. Ela falou, é. pensa em tudo que você é, do que você faz para os seus amigos, tudo, né? Então aquilo eu te agradeço do fundo do coração, porque foi uma coisa muito humana que você falou para mim e que eu guardo até hoje para mim, nos meus Nossa. problemas pessoais que eu tive nas escolas, algumas coisas que Uhum. você eventualmente vai ter. Eu penso, tá, essa pessoa ela é outra professora junto comigo, ela é uma diretora, mas o que que ela hoje acrescenta na minha vida para eu me sentir tão mal a ponto de não querer ir para a É, escola ou até ponto de querer desistir? O que que essa pessoa sim, acrescenta hoje para mim? exato. É uma Então, questão até de hoje eu levo escolha, isso né? pra mim. Sim, E totalmente. assim, eu vejo que, infelizmente, a escola é onde desemboca essas questões, né?
a questão de não respeitar, a questão, às vezes, da pessoa não ter empatia pelo outro, né, por N motivos, e eu ainda faço isso, pergunto, né, mas o que está acrescentando para você, né? Eu sei que às vezes é uma questão que a pessoa, poxa, eu quero ser aceito, eu quero ser entendido, né? Mas às vezes não é uma questão dela, é a questão do outro. Então você também precisa falar, não, basta, né? E não querer mais isso. Mas eu sei o quão difícil é, né? E é tão bom, e eu lembro que a gente tinha mesmo essas conversas e você sempre tão iluminado, né? Até hoje eu vejo isso em você. Por mais que o caminho tenha sido, ai, meu marido, o Rogério, foi amigo do seu pai, viu? Oi, Rogério, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem. Tudo jóia? Eles são amigos, o meu pai? Sim, o seu pai tinha o despachante perto do Marinho. Isso. E o Marinho é amigão do meu marido. Ah, meu pai vai conhecer, Conhece. então. Na hora que meu pai vê, Conheço. dentinho. Oi. Mas que bom. Mas é isso. Eu Né? fico muito feliz. Isso para mim é gratificante. Sim. Me emociona. A gente vê, mas que bom. É Deus, né? Não é nada Deus, né? mais do que a obra de Deus. Andréia, e o dia? Vamos ver se você vai lembrar dessa. Foi o que aconteceu. O Henrique, ele me chamou, o Henrique Lopes, né? Ele me chamou pra ir na casa dele pra jogar videogame. E eu fui, era de tarde. A gente foi jogar videogame. E tinha aquele jogo Mortal Kombat. Mortal Kombat. E a gente jogando. E tinha uma opção que você podia criar seu jogador, editar. Né? E você criava o seu personagem. E a gente falou, vamos criar alguém engraçado que a gente imagina lutando? Vamos. Aí a gente criou você no jogo. Fez a Andréia. E a gente passou a tarde inteira jogando com a Andréia do Mortal Kombat. E nossa, aí foi. Aí, eu não sei por que cargas d'água a gente contou acho que foi pro Adilson. E o Adilson falou pra você, Andréia, o Henrique e o João fizeram você no videogame. Aí acho que você foi falar com o Henrique, e o Henrique falou que não, a gente fez você no The Sims, que era o jogo que você... da casinha, tudo. E só que só o Henrique falou que você quis saber, você deve ter ficado preocupado. Como assim você me criou num jogo? O que tá acontecendo? Aí o Henrique, não, a gente fez você no The Sims. Aí você, tá bom. Aí você veio falar comigo. E o Henrique não falou pra mim isso. Você veio falar comigo, João, vocês fizeram eu num jogo? Aí eu falei, a gente criou você. Aí eu fiquei. Aí eu falei, foi no Mortal Kombat. Aí você, de luta? Eu falei, Aí você, tá. Aí pegou e saiu. Aí eu fui contar pro Henrique, mas você é burro! Eu falei que era do The Sims! Aí você falou que é do Mortal Kombat. Eu falei, mas você falou que era... Eu não sabia que você tinha falado de uma outra história. Eu ia ficar com essa história, né? Nossa! Daí eu lembro que eu fui pra casa e falei, gente, eu vou tomar suspensão, vou ser divertido. Nossa! Não, olha isso. Não, era cada coisa mesmo. Porque né? Eu acho que eu lembro que eu fiquei com medo, porque eu não entendia nada, nunca entendi esse negócio de tecnologia e tal. Olha o Adilson, sempre o Adilson. E ele era assim, olha, ainda ferrando com vocês, né? Foi, eu lembro que ele chegou e... Ele era boca aberta, realmente. Ele era boca aberta, ele falou... Mas olha como você era sincero, o Henrique já é mais capcioso. O Henrique já não, foi no The Sims. The Sims, não, o Henrique é uma sempre coisa foi mais bonitinha, né? Agora eu guerreira lá, eu falei, meu Deus. O Mortal Kombat lá lutando. O que esses meninos estão me enfiando? Olha isso. A gente passou a tarde toda jogando aquele dia. Eu lembro que, acho que depois disso, se eu não me engano, você não vai mandar para minha mãe? Eu falei, não vou fazer nada. Tal. Foi isso mesmo. Depois, a gente na sala dos professores dando risada. Gente, vocês sabem o que fizeram comigo? Me criaram no jogo, na hora do café. Mas quem foi? O Pescuma e o Lopes. Mas aí a gente rachando o bico. Nossa, André, como será que eles te criaram? E a gente imaginando, será que eles fizeram assim, assado? Isso eu lembro. Foi assunto de café na sala dos professores. Foi isso, gente, aquele dia foi engraçado. E outra situação engraçada que teve... agora mais uma coisa de bastidor, se você lembra. A gente tinha logo quando a gente chegou, eu cheguei em 2008, né? E muita gente chegou em 2008, naquele ano. A oitavo B, né? A oitava B. Boom na escola. Foi muito. Aquele ano, 2008. Então, eram muitos alunos novos. E tinha uma professora que eu acho que também era nova.
Era Estela, acho que era o nome dela, de matemática, uma loira, mais baixinha. Nossa Ela Senhora. ficou acho que 2, 3 meses com a gente E só. já saiu. Ela, quando ficava brava, ela batia o pé com a gente, assim. Ela, não sei o que, ela batia o pé e a gente assustava, mas achava engraçado. Mas, pô, toda hora ela pegava e batia o pé pra gente. Aí eu lembro que teve um... Coitado, acho que ela não fez de propósito. Ela pediu pra gente comprar uma apostila à parte e a gente deu dinheiro pra ela. Ela ia comprar essa apostila e dá pra gente Fazer os fazer a exercícios parte. e tal. Tá bom. Só que só 2 pessoas deram esse dinheiro, porque ninguém queria, ninguém mais não tava boa a nossa relação. E essa pessoa foi o Mateuzinho e a Sica, a Beatriz, né? Nossa, a Estela, agora que eu lembrei, ela dava aula Isso. no Domineu, era doidona. Então, aí o que a gente fez? Deu dinheiro pra ela, era R$ 30 ou 15, não lembro. E aí ela foi mandada embora. Isso foi na sexta, ela foi mandada embora e fui embora com o dinheiro. Olha, e sabe quem foi indicado? Ela quem indicou? O Álvaro. Jesus. Mas como que foi, André? Você chegou, conversou, você falou com ela? Alguém foi a Penha, falou com ela, falou assim, Não, olha... nós fizemos, eu não sei, tinha saído alguém assim, a gente tinha que substituir logo. E aí o Álvaro trabalhava com ela no Idomeneu e indicou. E a gente conhecia, porque ela é uma pessoa conhecida em Cotia. Hoje ela é aposentada, ela deu aula há muito tempo. Ela era uma boa professora, mas quando ela começou a dar aula, que a gente começou a ver as besteiras que ela estava fazendo, aí a gente, não dá para ficar com essa pessoa. Eu lembro dessa questão da apostila mesmo, vocês, mas por que vocês pagaram? Vocês não têm a apostila do colégio? Acho que era positivo. Não, era a Finpec. Exatamente, é verdade. Finpec, não era a Finpec ainda. Caraca. Finpec Desafio, Então, e aí ela doida, não tinha falado nada com a gente e simplesmente por iniciativa dela ela vendeu, mas pelo amor de Deus, por que vocês deram dinheiro para ela? Tá? Não sei o que a gente fez. Eu lembro que a gente jogou na mão de vocês, falou, poxa, vocês também. Mas ela era doidaça, ela era muito louca. Os pais começaram a reclamar, falaram, pelo amor de Deus, eu não sei, não lembro quem tinha saído e que matemática sempre foi difícil de encontrar. A gente só resolveu depois que a gente contratou o José. Aí ele veio. Aí eu lembro que ele chegou com a gente. Aí virou o nosso xodó até eu lembro que em 2009 veio a Fabi, né? A Fabiana. Nossa, a Fabi. A Fabi, mas a gente gostava dela, mas a gente sentia falta do José, porque ele era muito. Daí depois voltou a ser o José. A Fabi, a gente tem amizade também até hoje. Ela trabalha num grande colégio em São Paulo, excelente também, super realizada na vida, assim. Ela ensinou, eu sei Bhaskara até hoje por causa dela. X igual a menos B, mais ou menos. Ela falava toda delicadinha, né? Sim, a música, ela ensinou a música pra gente da Bhaskara. Eu lembro até hoje. X igual a menos B, mais ou menos. Raiz de B ao quadrado menos 4AC sobre 2A. Só que ela não gostava que a gente falava sobre 2A. A gente fazia esse A, ela ficava brava. Ela, não é assim, não sei o que. A gente, não, mas tá mais legal fazer o... Já mudava tudo. Não, porque tinha que ter a briga, tinha que ter o conflito, não tinha como não ter, né? A gente tinha não era legal se não tivesse. Não era. E... Nossa, não, teve essa vez... Teve uma vez que tinha a professora de Química, eu não lembro o nome dela, Juliana? Não lembro. Não, acho que não era Juliana, eu não lembro o nome dela. Uma professora de Química, ela também ficou acho que 1 mês com a gente. E todo mundo foi mal na prova dela. Acho que foi 2009. Isso aí. Foi todo mundo. Até a Juliana Tinarelli e a Beatriz Sica. Elas que eram as cabeças da turma foram mal. E eu lembro que eu olhei e falava assim, gente, não é possível. Todo mundo foi mal. Elas tiraram... A Juliana acho que foi a única que tirou a nota azul, mas foi tipo assim, 6. Mais baixa. Foi tipo assim, não era da Juliana tirar. E a gente... Aí o Cláudio e a Penha entraram na sala, acho que foram vocês 3, vocês falaram, mas o que aconteceu? Todos vocês tinham nota baixa, essa professora estava lá. E a gente assim, queria falar, mas a professora não sei, ela não conseguia dar liga com a gente. Quem que era? Não lembro o nome dela. Nossa, não lembro. Ela era bem branquinha e meio loira, assim, não loira completa. Mas é porque acho que ela ficou pouco tempo mesmo. Pouquíssimo. E aí eu lembro que no meio dessa, o Cláudio e a Penha
descascando na gente. Não, você quer? Aí todo mundo assim, o celular do Gabriel Alonso tocou e era aquela música assim, Are you ready? Aí ele... assim, aí o negócio caiu no chão ele... Desculpa. Nossa, o Alonso, meu Deus do céu. O Alonso. Ele pai já, né? Paz, não, ele foi o primeiro da turma a ser pai. Já, Caraca. ele, não, o filhinho dele já tá bem grande já até. A Ju também é mãe A Ju já. é mãe também, o Gustavo já é pai de 2. Eu vi né? no podcast também. A Ju Sim. trabalha, não sei se ela ainda trabalha, trabalhava no Itaú super bem também. Sim, Todo não, mundo nossa. encaminhado. O Henrique trabalhou com a aquela hoje em dia, como é que é aquela famosa loira? Tinha a Cris A Ana Dias e a Hickman? Ana Hickman. Ele trabalhou com a Olha. Ana Hickman. Então, assim, você vê, tem pessoal sempre deu um bom boost, Todo assim, mundo que bom, todo mundo encaminhado. Não, foi bem legal. E então vamos lá, eu separei aqui já. Andréia, eu quero que você volte uma cápsula, Meu entre Deus. numa cápsula do tempo, volte a Andréia de 2008 ou 2009 e eu quero que você haja como você agiria, como que você falaria se você estivesse vendo essa cena agora, você tá passando na sala e você olha e você vê isso aqui. Deixa eu ver se eu consigo mostrar se vai dar certo a coisa aqui do... Vamos ver. Tá pegando aqui. Vamos ver. Se você estivesse passando no corredor do desafio Gente. e tivesse visto essa cena aqui, peraí que tá abrindo aqui. Uhum. O computador tá meio lerdo, mas vamos lá. O que você falaria vendo essa Meu cena? Deus do céu. Desce todo mundo daí agora. O que vocês estão fazendo? Caramba. Nossa. Eu não ia falar que pandemônio, né? Pode sair, desce agora. Vai todo mundo para coordenação. Meu Deus! Sou eu aqui, o Mateuzinho, em cima de mim, e a gente tava na turma do 6º B, 7º B, e aí era um menininho aqui, nem sei quem que era, em cima do Mateus, e ali atrás você vê que tem outra criança com outra em cima. Gente do céu. João. Não, eu ia mandar desce todo mundo agora. O que vocês estão pensando? Isso foi o quê? No intervalo? Foi no começo, foi de manhãzinha, eu lembro bem disso, foi de manhãzinha. Foi de manhãzinha. Eu e o Matheus, a gente tinha essa brincadeira de cavalinho, né? E aí... E o Mateuzinho eu fui lembrar também com o podcast, porque eu não lembrava do Mateus. Então, ele era muito low profile, né, André? Ele Sim. sempre... Mas sempre Na tava dele. comigo. Sempre tava comigo, em todas as situações. E essa aqui, passando pelo corredor... Ó o Fonseca ali, menino. Que é isso? Pode pôr o uniforme agora. Por que vocês estão sem uniforme? Por que esse boné? Não, pode parar. A guitarra é o menor dos problemas aqui, então, André. O Gustavo com a Porque guitarra. é um instrumento pedagógico, né? Agora, então tudo sem bem. uniforme. Não. E o Ricardo não tava sem uniforme, ele tava com uniforme, só que tava pichado. Pior ainda, né? Mudou o uniforme, fez modificação. Não pode, tá no regimento que não pode modificar o uniforme, gente. Que Então, isso? seria advertência para todo mundo aqui? Seria, com certeza. Ainda bem que, Nem pensar. ainda bem que não foi, ainda bem que a gente não... Aí, mas o Marcelo não, ó. O único, Marcelo, você não. Ó, mas só que você está participando da bagunça, né, meu? Putz. Se você pegasse o desenho que a Erika Shima fez da Vera, Nossa, a Vera, meu Deus. ela desenhou a Vera sentada na cadeira com o dedão assim, Erika! E escreveu aqui, ó. Se Por que caísse nas será, suas né? mãos. Se caísse Por que nas que suas você mãos. Por Por que quê? você acha que a professora falou assim com você, Érica?
Que a Érica também viajava, né, na maionese. Não. Meu Deus. Ai, que engraçado, olha isso. Nossa, a Vera tem que ver isso. Ah, ela vai. Eu vou mandar pra ela. Inclusive, ela vai ser uma das convidadas também. Ai, que legal. Spoilers dos próximos episódios. Gente. Advertência pra Érica ou não? Com certeza, ela não pode ficar representando a professora dessa forma. E ela ainda não tinha nem como negar. Vera, escrito aqui, ó. Vera. Você acha que é legal se a professora pegar um desenho desse? Com certeza. Não é. Não é legal, mas é engraçado. Meu Deus. Por que vocês estão se roçando aí no tapete? Que isso? Marcelo, ó. Marcelo Fonseca. Meu Deus. Nossa. Lembrei das irmãs dele agora. A Marcela, né? E a Juliana. Juliana, isso. Nossa, esse Marcelo Fonseca. A mãe dele era brava. Meu Deus do céu. Nossa, é verdade. Mas depois ela deu uma guinada, assim, mudou totalmente. Foi para frente, assim. Achei tão legal. Mas esse menino dava trabalho. Nossa, por que vocês estão se... O outro lá jogado. Quem que empurrou? Meu Deus. Nossa Senhora. Era advertência pro Marcelo ou não? Era, porque não pode. Esse tapete acho que vai ser usado na formatura, não é possível. Alguma coisa. Eu acho que era mesmo, porque a gente colocava, revestia o chão da quadra. Ah, tá. É verdade. Não era nem para ficar na quadra. Não era para ficar na quadra. Pode sair, não pode. Talvez não com essa calma que você tá falando, né, André? Talvez um pouco mais de... Eu ia ter dado um grito lá, lembra do portão para sair? Ali da cantina ali. Isso. Nossa. Meu Deus. Quem que é esse? É o Ricardo Fantagucci. O Fantagucci, meu Deus. O que você está fazendo aí, moleque? Meu Deus do céu, não. É absurdo isso. Imagina vendo isso na câmera depois. Não, com certeza, Gente, olha isso. Eu nem lembrava mais desse sobrenome, Fantagucci. Fantagucci, Esse menino também, dava trabalho. Ele, não sei se você assistiu o podcast dele. Não, ainda não cheguei a assistir. Ele tá, daí você ouve também. Eu vou ouvir. Ele tá diferentão, né? Eu vi na capa. Muito diferente. Não, o que você tá fazendo no colo do Gustavo? Desce agora. O Chapolin e o Gustavo. Gente, mas esse Gustavo sempre tão de boa. Nossa. Esse moleque, meu Deus. Quem que é esse aqui no canto? Aqui é o Ricardo, olhando para eles. Gente do céu, olha isso, Chapolin, meu Deus. No colo do... Nossa, a sala melhorou muito depois. Nossa, essas salas eram horríveis. Sim, nossa, André, vou falar, a gente passava um calor danado nelas. Danado. Não, e o barulho da quadra? Nossa, né? Não, era demais. Era péssimo. Nossa. Ó, Marcelo, meu Deus, moleque de tu. Que tá em cima da lata de lixo, pô? Não. O que você tá fazendo aí, cara? Sai daí agora. Ele gostava de ficar nos lugares, sentar nos lugares bem... ele tinha que estar chamando a atenção, de alguma forma. Meu Deus do céu, Marcelo. Mas são essas aqui, né? Gente do Meu céu. Deus. Não, foram as clássicas aqui. Pelo menos estava uniformizado, né? Pelo menos isso. Pelo menos dessa vez ele estava. Engraçado. Nossa. E assim, Andréia, essa percepção que a gente tinha de ser uma sala tão unida, você falou que os professores também sentiam isso, que você sentia com eles. O que você acha que mudou? Por que você acha que mudou? Foi a ida para a escola, o local novo? Ou você acha que é uma percepção mais individual sua? Porque a gente não tem como saber, né? A gente já tinha se formado, né? Sim. Mas você acha que é uma percepção mais sua ou é uma percepção geral, assim, de quem continuou trabalhando lá ou não? Assim, é uma percepção de todo mundo que ainda trabalha lá e quem já trabalhou nesse prédio novo tem a mesma percepção, né? É óbvio que eles cresceram, as coisas mudam, né? Mas tem uma fala de uma supervisora que ela diz que a escola cresce, mas os problemas não podem crescer, né? A gente tem que administrar. Mas eu penso que a essência mesmo foi perdida. O que a gente viveu ali naquele colégio, naquela unidade, eu acho que a gente nunca vai viver mais.
Porque o lugar era simples, era meio feio, porque o pior de tudo era quando eu atendi um pai, que o pai chegava para mim, mas esse tijolo aparente? Então eu tinha que vender o pedagógico. Eu falava assim, gente, mas olha, os professores são bons, eles são bem formados, né? Nós somos muito pontuais, a gente tem essa proximidade com os alunos. Então eu vendia mais o pedagógico. Hoje eu trabalho na escola que era concorrente do desafio na época, e que os pais falavam, não, mas lá o prédio é assim, o prédio é assado, tal. Mas eu, na minha concepção, assim, mas o que vale mesmo é o dia a dia, né? O que a gente vai fazer. Só que é tão louco isso, porque hoje eu estou no colégio que era concorrente, que hoje a gente já não vê tanto assim, mas eu vivo o desafio de 20 anos atrás. Porque eu tenho a proximidade maior com os alunos, com os pais dos alunos, eu conheço os alunos, eles têm acesso à nossa sala. Quando a gente teve essa mudança de prédio, não teve esse corte. Nem a minha relação com os professores foi a mesma e nem a relação com os alunos foi a mesma, e com os pais também. Então, era a percepção até de alguns pais, que hoje estão no colégio onde eu trabalho. Certo. Então, tem uma aluna que saiu do desafio há 2 anos atrás, e ela, esses dias até, eu me emocionei, que ela virou para a orientadora, que já está lá há bastante tempo, que é uma fofa, me ajuda muito. Ó, a Andréia, quando a Andréia saiu do desafio, isso aconteceu, e eu vim para cá por conta dela. Sim. Aí isso me falei, nossa, né? Eu fiquei, é verdade isso, né? E realmente. Então, mas todo mundo, óbvio que tem pessoas que não vão falar, né? Não vão aceitar, mas que teve uma mudança, teve. E não é assim, né? Não é uma crítica, uma coisa. Não é uma crítica pesada à administração do Cláudio, da Penha, não é isso. Mas eu acho que é um ponto a se. É um fato. É um ponto a ser mostrado, porque eles também são pessoas boas, eles também são pessoas capacitadas, né? Mas talvez, não sei como é hoje lá, mas talvez naquele momento não tenha sido a melhor tomada de decisão, talvez não tenha sido, né? De forma alguma é uma fala pra gente, né, denigrir de qualquer forma, né? Não. Mas porque a gente sabe do trabalho deles, sabe como foi bom, até porque eles eram os donos na época que nós vivemos o melhor momento nosso lá, você como profissional e eu como aluno. Mas é um ponto que eu acho que tem que ser tocado sim, porque realmente, né, talvez os tempos também ajudam, mas que nem você falou, hoje os tempos são totalmente diferentes, mas a essência ainda dessa coisa gostosa, dessa resenha, continua, né? Isso Eu acho que é isso que você falou, eu acho que não está em jogo ali a experiência e o conhecimento de causa, que isso a gente sabe que eles super têm e até tem demais. Mas eu acho que as gerações também mudaram. A Cotia mudou muito o foco, né? Então, talvez os pais hoje eles queiram muito mais o estudo, sempre, óbvio, que todas as gerações dos pais fizeram isso, né? Mas esse preparo mais pontual, essa gestão mesmo do estudo, de entrar em boas faculdades, ainda é muito essa cobrança, né? Só que tem o outro lado também, porque o aluno não é só vestibular, não é só faculdade, é o dia a dia, são esses conflitos que eles vão tendo, e aí eu percebi que a gente perdeu, mesmo porque foi um ano, a escola mudou num ano de pandemia. Então, manter aquele prédio num ano de pandemia não foi fácil. E todo mundo se cansou mesmo, né? Então, tem toda essa mudança. Não posso falar hoje porque eu não estou lá, mas as pessoas que trabalham têm essa percepção, né? Mas, enfim, eu acho que tem mercado para todo mundo, não é nem isso que a gente está discutindo aqui. Mas que tem saudade, eu acho que até eles, né, os diretores de lá têm também, porque a gente passa na frente, e hoje teve muita mudança, e aquilo volta na nossa memória. Fala, nossa, quanta coisa a gente viveu aqui, festa junina, formatura, tantas outras coisas que fazem parte da nossa história, né? Eu lembro quando o Cláudio deu aula de ciências, biologia pra gente, né? Ele fazia um negócio pra gente lembrar, não sei do que era, ele fazia as caretas, a gente lembra até hoje dele fazendo. Então, assim, ele é muito icônico, né? Acho que a palavra é essa, icônico. A minha mãe, ela tinha uma outra definição, ela falava que os professores do desafio, cada um era uma figurinha. Cada um era uma figurinha carimbada, não é aquela pessoa que você vê que é normal, igual cada um todo mundo é igual, não.
cada Isso. um era uma figurinha carimbada. Seja por um Sim, estilo de cabelo, seja por por um é jeito de verdade. falar. Cada É. um era uma figura. A gente lembra muito acho que era a Márcia, era a tia da pastinha, da A secretaria. Marcinha, ela É, trabalha comigo. Ela é olha só, secretária do Objetivo. olha É, só. Então você fala, é. Andréia, que a gente lembra dela, a Ai, tia vou da falar. pastinha, e quando Nossa, ela chegava, a gente gostava de cantar parabéns pra ela, parabéns pra você. Por olha aí. nada! Cantar para... E não era aniversário dela, mas toda vez a gente parabéns. E, nossa, e na época Cida, né? Então o Wilson entrava na brincadeira, mas era todo dia, gente. Até o dia que realmente foi o aniversário dela. Ela falou, gente, é Poxa, hoje mesmo. mas... Que ela ia Nossa. buscar a pasta do professor, acho que era, não lembro o que, que ela ia fazer. E a pastinha de lição de casa. Ah, tá. Lembra que os professores anotavam e depois a gente mandava pelo e-mail. A gente fazia alguma coisa com a pastinha. É, isso mesmo, ela Nossa, passava pegando tudo. e-mail, não lembro disso, assim, O tempo. e-mail ou era, eu não sei, a gente Não, não fazia de tinha alguma nada. forma. Não, não tinha. Nada, Depois que não. foi e-mail. Isso é bem Nossa, rústico, ela é com a pastinha. Tanto que ela é a tia da pastinha, a tia da pastinha, a tia isso. da pastinha, a Ela tia da pastinha. pegava que os professores anotavam as lições, passava na lousa e passava. E às vezes os pais, verdade, os pais ligavam, às vezes, tem lição de casa? Ah, Aí que tá. a gente, tem sim, tá anotado aqui e tal. É verdade, depois que veio o e-mail, nossa, É, não, verdade. não tinha. Minha mãe nem sabia acho que nem ligar o computador nessa época. Se eu falasse, mãe, liga o computador, acho que ela não ia saber É nem isso. verdade, não tinha isso mesmo. Né? Nossa, meu E Deus. falando agora uma coisa mais minha que eu queria saber, você estava falando antes do podcast que você lembra quando eu cheguei lá, né? Eu saí Sim, do sim. Colégio Rio Branco, que é aquilo que você falou, né? A baita de uma estrutura, né? Uhum, Fundação de Rotarianos de São Paulo, sim, aquele campo de futebol, toda aquela coisa maravilhosa que é o Colégio Rio Branco de estrutura, né? sim. Para ir pro desafio, porque Uhum, minha mãe saiu de lá, tudo. E foi a primeira escola que a gente foi ver, que minha mãe levou eu para caramba. conhecer. Foi a primeira. Foi o Uhum. desafio. E eu lembro que eu cheguei, eu entrei, eu passei, eu vi, eu lembro de ir na quadra. E lá eu gostava, eu gostei de cara. E também acho que a mãe. Tanto faz, sabe? Eu não sei. Uhum. Então acabou sendo. Você lembra o dia que minha mãe foi pra chegar lá? Lembro. Porque, assim, sempre teve aquele estigma dos alunos do Rio Branco procurar a escola para passar de ano. E eu não me lembro, acho que você foi no final de ano para começo de ano, É, então foi você estava mudando 2007 para a escola. 2008, é. E aí eu lembro de você contando, e eu lembro da percepção que eu tive, falei, nossa, esse menino é excelente aluno, né? Por que será? Daí tua mãe explicou, não, ele tá vindo, porque tinha essa coisa de tá vindo do Rio Branco, que é uma escola forte, para o desafio é para passar de ano, né? Hum, E no seu caso, não, você era uma nova matrícula de virada de ano. E eu lembro da tua mãe contando a história. Eu lembro que não foi uma coisa fácil para ela também, porque não. tanto tempo de Rio 30, Branco. 30 anos no Rio Branco, né? E aí foi quando eu entendi que a gente acaba, às vezes, não tendo o mesmo valor, né? Poxa vida, sua mãe trabalhou tanto tempo e agora de uma hora para outra eles vão, né? E ela contou, e você sempre muito falante, bem loirinho. Você era bem loirinho, eu lembro disso. Aham. Todo arrumadinho, todo serelepe, assim. Eu falei, nossa, menina é diferenciado, né? Vai vir. E depois, quando a gente fazia a entrevista, eu conversava com o Cláudio ou com a Penha. Geralmente era com a Penha. Eu falo, nossa, tá vindo um aluno aí do Rio Branco, meu moleque é assim, 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 ele é falante, nossa, ele escreveu, fez a atividade, nossa, e por quê? A escola, o desafio, sempre teve esse estigma de alunos que estavam ou eram muito ruins, que iam para lá, porque era mais barato na época, só iam mesmo por essa finalidade, eram alunos problema. Uhum. E nessa virada, a gente estava trabalhando a escola justamente para não ter mais essa visão de que a escola não, a escola recebe todo tipo de aluno, né? Não só esse nicho, Uhum. não é isso que a gente quer. E a Penha sempre foi muito certa quanto a isso, ela era muito correta, então ela queria mudar mesmo. E, como você falou, foi o ano de virada. A gente contratou uma empresa de marketing, a escola estava afim mesmo de dar um boom, e foi aí que começou mesmo. Então, aquilo para a gente, nossa, de alunos do Rio Branco, que não estão vindo só para passar de ano, mas que estão procurando a escola, para nós, nossa,
a gente está conseguindo deixar nossa marca aqui na cidade, né? Então, para nós foi uma virada de chave. Esse ano foi uma virada de chave mesmo. E a gente foi fazendo outras coisas, enfim. Então, para nós, aquilo já era um avanço. Então, eu lembro disso. Isso deixou a gente entusiasmado. Nossa, do Rio Branco. Falei, o cara é assim, assado. Não é aquele tipo de aluno que a gente estava problema, sabe? Então, você começou essa nova era lá dentro do colégio. E eu lembro de falar mesmo com entusiasmo de você, que você chegou com a tua mãe, não era aquele aluno que estava desinteressado, ai, que saco, vou mudar de escola. Não, pelo contrário, você perguntava as coisas também. Então... Era porque eu tinha, no Rio Branco, eu sempre, mas era, todo mundo, a realidade era diferente da minha. Questão financeira, as casas que eu ia. Sim. Então, assim, pela primeira vez, eu me senti num ambiente que era propício a ter amizade. Eu tinha amizades, até hoje algumas, mas do desafio é muito maior. Porque a realidade dos alunos, dos meus colegas e amigos eram muito parecidas. Do Gustavo, do Ricardo, do Gabriel. Então, do Matheus. Então dava, do Luiz, principalmente do Luiz, do Luiz Gustavo. Nossa. Então, assim... Nossa, o Luiz Gustavo, neto do seu Emílio. Seu Emílio, exato. Nossa, o Luiz Gustavo, gente. Sim. Não, e ele... Então, assim, a gente sempre muito próximo. Até hoje, eu fui com a Carol, minha esposa, né? A gente foi para São Paulo em 2023. E a gente marcou com o Castro, num barzinho, né? O Henrique Castro. Sim. E o Luiz apareceu também, porque a gente chamou ele. Então, acabou indo. Nossa, então, assim, foi... Nossa, a mãe dele é uma linda também. Sim. Nossa. Então, assim... Eu me sentia bem lá no lugar. Acho que é a primeira vez na vida que eu me senti com uma vida social. Você boa, sendo o assim. João mesmo, não o filho da professora, eu né? não era, exatamente, eu não era o filho da professora Rô. Eu era o João Pedro ali, né? Então, foi uma época bem diferente, nossa, eu virei outra pessoa lá. Aquilo foi no desafio que eu fui moldado o meu caráter, moldado... Porque ali... Quem você realmente é, a sua identidade, né? Sim, com as amizades, com tudo. Com tudo mesmo. Nossa, foi sensacional. E André, essa foi a parte boa. Qual que era, nas reuniões de pais, quais que eram as reclamações minhas, dos professores? Não, de você não lembro. Não lembro mesmo. Conversa? Não. Acho que era isso, você hein? sempre foi conversa sim, né? Às vezes você passava um pouco dos limites, assim, mas não era aquela conversa, sabe, de atrapalhar. Acho que até os professores entravam na sua conversa. Sabe aquele que consegue tirar e aí é tão engraçado que o professor daí o professor se toca, né? Mas nada assim que desabonasse tanto. Acho que atrapalhava, né? Porque daí os outros também iam, porque o Henrique também falava pra caramba, né? Não, juntava ali, virava o podcast, né? Virava o podcast na turma. O podcast da época, Mas assim, eu não lembro de questões que eram muito graves. Eu acho que vocês eram muito unidos, isso eu lembro muito de vocês. O oitavo B e o nono B, sim. Eu achava que isso no fundamental, acho que foi uma boa relação ali de vocês, mas nada que agravante, assim, não lembro, não. Nossa. Não, teve muita coisa gostosa. Aquela época, aquela sala, nossa, era muito unida mesmo. Quando foi pro primeiro ano, 2010, saiu o Gustavo, saiu o Ricardo, e aí eu fiquei muito sozinho ali, né, naquela época. Então, acabou ficando mais... A Shima saiu, né, e a Shima era... Nossa, minha parceira de tudo ali na época, era muito amiga minha. Então, eu acabei ficando muito assim, era eu e o Matheus e eu, Mateuzinho. E até daí eles deu uma afastada de mim, depois aí eu fiquei mais eu, o Henrique e a Ângela, era eu, o Henrique e a Ângela, né? Nossa, lembra da Ângela que cantava, sim, né? Sim, Canta sim. até Ela hoje, trabalha lá no Desafio. Isso. Isso. Então, assim, éramos nós três ali, o grupinho, e o resto foi quando eu comecei a ter problema. O pessoal me xingava, os outros que não gostavam de mim lá e tudo. Aí, quando foi pro 2011, aí eu conheci, chegou o Henrique Castro, a Gabriela Benigna, né? Nossa, Gabriela. Tinha uma irmãzinha, se eu não me engano. Sim. Nossa, não, ela... Aí a gente... Aí foi melhor, mesmo que juntou, né, o primeiro ano...
juntou, foi pro segundo ano, eu lembro que juntou, veio o Lucas Chagas, o Marcos Vinícius, o Alan, o Nossa, Hugo, o Lucas Chagas, o juntaram, Alan, eles irmão da acabaram, Nicole, isso, a gente nossa. acabou juntando, né, Sim, sim. a turma. Então, assim, foi meio um choque, porque a gente não, a gente só, a gente tinha uma rivalidade, né, uns com os outros, É assim, porque era verdade. outra turma, a gente não, né? Os professores falavam que, nossa, que ele, o Lucas Chagas, que estudioso, que não sei o que, né? Não, a outra turma tinha nota maior e a gente era Os renegados. eles eram os filé mignon e a gente era o acém, miolo de acém. Meu Mas Deus, aí quando juntou, mas daí acabou deu sendo legal, certo. deu certo, E aí eu, né, aí fiz muita amizade com o Henrique Castro até hoje, porque ele é ele, o Gustavo também ia ser meu padrinho de casamento, o Penaço, né, mas Uhum. ele não conseguiu vir, porque também tá com filha longe agora, Marília também, então é difícil. Mas o Henrique Castro acabou sendo meu padrinho de casamento. Então assim, né? Até hoje. Não tem. O Henrique, eu falo com ele quase toda semana, o Uhum. Lopes, né? O Ricardo foi meu aluno de inglês por um bom tempo, né? Então a Que gente se bom. falou bastante. É assim, a vida vai separando, mas assim, a gente vai acabando tendo No contato com momento se alguns que. encontra. É, Isso mesmo. não tem. Nossa, André, que gostoso esse papo. Qual que você acha hoje, agora você no objetivo, qual que você acha que é o maior. Qual o desafio no objetivo que você tem hoje que você não tinha antes? Existe algum? Existe. Eu acho que hoje os pais eles cobram mais da escola. Como é que eu te explico? Antes a gente tinha a família mais parceira, uma família que, óbvio que a gente nunca foi injusto também com os alunos de inventar alguma coisa, mas hoje os pais, eles ao invés de cobrarem dos filhos, eles cobram da escola. Então, se tem uma nota vermelha, ele não chega no filho primeiro e pergunta por que você tirou essa nota vermelha? Ele pergunta para a Uhum. gente. Então, o tempo todo a gente tem que ficar se justificando. Então, isso é cansativo. Né? Por que a escola aplica tal coisa? Então, a escola vive nesse balanço mesmo, ter que mediar isso tudo. Isso é muito complicado. Então, às vezes, a escola se sente muito, a gente fica muito mais na defensiva do que está ali para exercer o papel que é o educacional mesmo, nesse sentido, né? Então, isso atrapalha o nosso trabalho, para falar bem a verdade, que todo tempo você tem que se justificar. Teve uma briga, não foi culpa dos alunos, é porque não tinha ninguém olhando, sabe? Nesse sentido, né? O aluno foi mal na prova porque com certeza o professor não explicou direito. Então, isso cansa mesmo. O dia a dia na escola, isso para nós é até terapêutico, Uhum. vamos colocar assim, faz falta, sabe? A gente dá risada, a gente dá bronca, a gente ri, a gente chora, a gente passa tudo que você imagina, da hora que a gente chega até a hora que a gente sai, se a gente ficar até meia-noite, a gente vai viver com eles também. Mas esse melindre, sabe? Essa coisa de que às vezes a gente não pode ir até um certo ponto, enquanto antes a gente podia viajar, não lembro, não sei se você lembra aquele projeto que nós fizemos da Copa do Mundo. Não Sim, sei. cada sala era um país. Lembra disso? A gente era os Estados Unidos. Então, era tão legal, os alunos curtiam, a gente fazia. Hoje em dia, tudo é muito complicado. Não vai poder porque vai fazer tal coisa. Não pode pedir uma coisa a mais porque meu filho não. Então, isso é um pouco chato, Uhum. isso atrapalha. No mais, o dia a dia da escola, eu acho que não muda, né? Tem algumas demandas que hoje, por exemplo, a gente tem alunos que são alunos trans, Uhum. né? Que é uma coisa que nós não tínhamos anteriormente. Tem alunos ainda que são homossexuais, tem alunos que têm vida sexual ativa muito mais do que antes, né? Então a gente às vezes se pega falando de métodos anticonceptivos, coisas que a gente não falava antes, né? Perguntas que eles fazem para a gente que a gente ainda fica assim, de cabelo em pé, e aí você finge costume, né? Uhum. Mas não é bem assim, então a vida deles é totalmente diferente, às vezes até precoce do que vocês, na época Ah, de sim, a vocês. gente tinha internet já na época, mas não tinha smartphone, né? A gente
sabia das Exato. coisas do mundo através do computador. Então a gente tinha que chegar em casa, entrar num computador para Exato. ver notícias, porque nem YouTube direito tinha. Tinha, mas não tinha as coisas de canal, Não, a né, gente nem influência, sabia. nada. Então, Internet de escada, lembra? discada, Nossa. exato. Então, engraçado, uma vez eu falei para uma aluninha minha, eu falei, antes que internet de escada, ela, mas escada? Eu falei, hã? Ela escada? Eu falei, não, de escada, isso aqui de escada. Ela, hã? Não, Achei eles não engraçado. sabem. É. E aí a gente está vivendo agora o contrário, eles não podem utilizar celular na escola por conta da E lei. como é que está sendo essa João, desintoxicação? eu vou te falar, foi a melhor coisa que aconteceu. Olha que bom. Eles entenderam, né? Eles usam ainda, por exemplo, se precisar fazer Pix para a cantina, eles vão na nossa sala para fazer, a gente libera. Ah, eu posso falar com a minha mãe? Pode, mas aqui dentro da coordenação. Eles jogam baralho agora, jogam Uno, voltou, truco, baralho. Voltaram coisas que a gente já até imaginava, pular corda na hora do intervalo. E não é criançada de 6º ano, não, é criançada de 9º, 8º ano brincando, né? Aquelas 5 Marias, mas que legal. mas assim, super moderno, né? Com aquelas coisas com pedrinhas de acrílico, que são jogos que estão sendo vendidos. Máquina fotográfica digital, coisa que não tinha mais, voltou a ter. Tá muito legal. Eu dou muita risada, eu vejo. Andréia, pode a câmera? Pode, desde que não fique tirando foto da lousa, por mim tudo bem, né? Então, mas voltou muita coisa de sentar no pátio para conversar, deles lancharem juntos, coisa que eles não faziam mais. Escrever no caderno, porque tudo eles tiravam foto da lousa. Nossa. Tudo eles tiravam foto. É muito legal. A gente também vai saindo da sala com o celular daqui a pouco. Ai, não pode celular. Até vocês, também... então, tem que ter um policiamento, né? Para não. Sim. Então, tá muito. E eles cobram, André, a gente viu, porque assim, lá no colégio são 3 coordenações, né? Fundi 1, Fundi 2, que eu sou a coordenadora, e o médio. No Fundi 2 a gente não deixa tal. No médio eles querem burlar. O pessoal do Fundi 2 vem e estão usando celular, aí eu vou para conversar tal. Mas assim, a gente estava muito preocupado e eles não, eles souberam lidar. O médio nem tanto. Mas até o Fundi 2 está super tranquilo. Foi a melhor porque coisa. o médio teve muito mais acesso antes, né? Total, então, assim, total. o Fundamental 2 agora, que vai virar médio, vai ser mais tranquilo, pelo menos, né, a gente espera, porque eles já estão acostumados, né? Já E o nono, médio, o nono, eles têm os trotes, né? E aí eu não falei, que a sexta passada foi o primeiro trote desse ano. E não falei nada que ia deixar eles usarem o celular. Eu falei, mas, poxa, último ano de Fundi 2, não ter isso guardado, né? Bom, quando eu entrei na sala, que eu falei, gente, pode descer com o celular, você precisava ver a alegria deles. Foi muito legal. Eu fiquei tão emocionada, eu falei, não é possível, né? Aí eles puderam descer, aí o diretor olhando, eu falei, calma, só hoje, é só agora, né? E eles ficaram felizes, depois olhando as redes sociais, eles colocando... É bom até para a escola isso, né? Para a imagem da escola, poder as pessoas verem e tudo mais. Mas foi legal, tá sendo tranquilo. Graças a Deus está tendo muito retorno positivo. Ah, que bom. Né? Mas eu imagino assim, a sua cabeça assistindo os podcasts do Henrique ou do Gustavo, assim, vendo eles contarem as coisas e você vê como os tempos mudaram, né? Como as coisas são diferentes. A cabeça, até a sua mesmo, né? Sim. Vai mudando, vai amadurecendo para outras coisas, assim. Verdade. Né? Eu tenho isso com os alunos adolescentes hoje que eu tenho. E um aluno adolescente meu, o Enzo, ele falou a mesma coisa. Ele falou, teacher, agora sem o celular ficou bem melhor mesmo. E ele tem 14, né? Ele falou, ficou bem melhor porque a gente conversa mais, até paquera. Eu falei, então, melhor coisa. Ele vai paquerar, vai, né? É a mesma coisa que eu falo, gente, vocês estão precisando dar beijo. Eu lembro, André, uma vez eu tava no corredor e eu não lembro, uma garota, eu acho que eu dei um beijo nela assim, mas não foi, não sei se foi um selinho, eu de manhãzinha assim, eu tava paquerando, aí quando eu saí assim, eu dei de cara com você, aí você, tá namorando? Aí eu, não.
Falei, gente, eu morria de medo de diretoria. Nossa senhora, morria de medo, morria de medo. Pavor de ir pra diretoria, pavor. Meu Deus, não, deixa eu Né? sair. Você acha que se eu tivesse falado sim, você falar, ó, só não vai atrapalhar, mas boa. Pode namorar, pode namorar. Vai. Ai, foi engraçado aquela vez. Teve uma Meu vez que Deus. a gente na sala, a gente tava falando alguma coisa, já era no ensino médio, primeiro ou segundo ano acho que foi, segundo ano. E a gente tava falando pro terceiro ano ou era terceiro ano, já não lembro. Ia ter a formatura no final do ano, onde ia ser a viagem, não sei o que, nananana. Aí você entrou na sala, ou foi você ou foi a Penha, não lembro agora. Ou alguém falou assim, não sei o que, mas que não ia poder dormir meninas e meninos no mesmo quarto, por não sei o que, né? Aí a gente brincou, mas por que não? Aí acho que você ou foi a Penha falou assim, ai, ui, hein? Nossa, foi igual do pandemônio. Que você falou, que pandemônio é esse que tá acontecendo? Ô, João, sabe que eu tenho essas falas assim, até hoje, tem um que eu uso que eles dão risada, ê, lá em casa, hein? Eu faço aquela bagunça, ê, lá em casa, ê, lá em casa, eu ouço o eco, o meu eco fica, eles dando risada, falando, ê, lá em casa, ou então eu falo assim, ao invés de falar cacete, né, eu falo, Cacilda Becker, hein, meu? Aí eles ficam me olhando assim. Quem é Cacilda Becker? Ou outra coisa que eu falo também é, meu, sais de banho, hein? Que eu não falo saco, né? Eu falo, meu, sais de banho. Ele, sais de banho. Esses dias o menino não sabia. Eu falei, não acredito. O que é um sal de banho? Que são sais de banho. Então, essas falas que a gente acaba inventando, para não falar um palavrão, Sim. né? A gente acaba inventando e acaba virando jargão mesmo. O meme, né? O famoso meme de hoje, né? Fica falando. É verdade. Ai, Andréa, mas olha, que bom. Assim, é que teria que ter um dia com vários professores fazer com outros alunos aqui, chamar para ter um dia assim, para a gente ir relembrando de várias coisas, assim. Verdade. Porque, nossa, uma vez eu e a Ângela, a gente estava conversando muito na aula da Alessandra, mas muito. E a Alessandra sempre foi brava na aula, mas ela nunca foi chata com a gente. Ela era brava. Sim. Né? Ela tava voz grossona, assim, ela chamava atenção e a gente... Mas ela nunca foi chata. Mas teve um dia que a gente tava, eu e a Ângela, a gente tava demais. Aí ela mandou a gente descer. E aí eu falei, Ângela, a gente foi descendo. Quando a gente tava descendo, faltava assim 10 minutos pra acabar, pra bater o sinal. Falei, aí a Ângela olhou pra mim e falei, Ângela, vamos ficar aqui conversando aqui no banco. Ela veio com a gente conversando ali. A gente não foi, aí tocou o sinal, fomos embora. Mas deu o horário mesmo? Eu falei, poxa, 10 minutos, vai falar com a gente foi porque a gente tava conversando. Vai falar o quê, né? Vai falar o quê faltando 10 minutos? Melhor vamos ficar aqui. Pouco trabalho da Andréia, né? Alessandra, você vai estar ouvindo a gente falar isso aqui. Desculpa, é que faltavam só 10 minutos, aí não ia compensar, entendeu? Vamos perdoar, né? Perdoa, Alessandra, perdoa que faz bem. Foi a melhor coisa que a Alessandra fez, né? Uma vez o Mateuzinho e o Adilson passaram o dia inteiro fazendo xadrez do Harry Potter. Nossa! Aquele xadrez de bruxo do filme do Harry Potter. Eles desenhando, fizeram tudo. O dia inteiro. Passou a aula do José, passou a aula do João, passou a aula da Andréia de biologia, né? O Max dava aula para vocês, lembra de filosofia e sociologia? Um grandão? Lembro, ele era policial, né? Sim. Como é que era o nome dele mesmo? Max. Nossa, agora eu lembrei dele. Uma vez ele ficou bravo com o Luiz, porque o Luiz estava sentado com a sola do pé mostrando. E para ele ser judeu, né? Isso é ofensa, é a mesma coisa que você mostrar o dedo do meio. Caraca. Aí ele ficou bravo com o Luiz, não, desculpa, não sei o quê. Tadinho. Foi. Não, ele falou, vocês têm que ser inquisitivos, ele falava pra gente. Vocês têm que perguntar as coisas, não pode aceitar. Você tem que perguntar por que é assim. Por quê? Né? Nunca aceitem tudo que você acha que não é certo. Eu lembro que ele falava isso pra gente, esse professor. Max, verdade. Eu não lembro. Perdido na minha memória, mas está aí. Agora você falou, eu lembrei dele. Nossa. E eu tava falando disso. Do xadrez de bruxo do Henrique, do Adilson e do Mateuzinho. Passou a aula de todos eles. Isso era o primeiro ano. Chegou no final, a aula da Alessandra. Ele falou assim, vamos
vamos jogar, vamos jogar. Aí eles começaram a jogar. Tava sentado a Ângela na minha frente, eu, o Adilson e o Matheus. E aí era a porta já aqui, né? E eu lembro que era uma atividade que valia nota. E eles não, eles estavam tão assim que eles não estavam fazendo atividade. Eles pegaram o papel, começaram a fazer e começaram a jogar. E eu precisava de nota, eu lembro que eu olhei assim, tentava colar da Ângela, alguma coisa, pra ver se eu conseguia pegar. A Alessandra olhou e olhou pra gente e falou assim: eu não acredito que você tá fazendo isso. Aí eu... Ai, você achando que era pra você. Aí ela foi, andou. Aí ela passou reto por mim, ela pegou. Vocês estão jogando xadrez? Pegou e jogou tudo no lixo. As peças deles. O quê? Ela, vocês vão ficar com zero. Nossa, Você acho que ela upa. em mim. Não, eles passaram o dia inteiro. E você preocupada. Eu preocupado que era comigo o negócio, né? Eu não fiz nada pra Eu você. já fiquei assim, meu Deus. Aí Não passou nem o Wi-Fi. Nossa, mas nem... Ixi, não passava. Mas assim, a Alessandra que tá ouvindo, nunca foi medo, sempre foi respeito. É, diferente. Nunca Não, foi a medo, Alessandra sempre foi é respeito. mesmo. É aquela professora querida, Adoro, né? Que é muito. Demais. verdade. E, nossa, então assim, tem essas coisas assim, que eu lembro vividamente. Tá Nossa, vivo na memória. Isso. meu Deus, é muita história. Tem que pôr num livro isso. João, A gente ninguém. tinha, na época eu fazia no computador, era Crônicas do Oitavo B. Eu escrevia, depois perdi com o tempo. Mas é bom relembrar, né? Mas tá bom. E André, então para finalizar, qual que é o seu recado? O que você deixa aí pro pessoal do desafio dessa época que tá assistindo a gente? Eu quero deixar um recado, assim, um carinho imenso por todos, porque vocês fazem parte da minha jornada profissional e da minha jornada pessoal, né? E saber que vocês têm essa lembrança minha é gratificante. Então, e saber a trajetória de todos vocês, o que vocês conquistaram até aqui, o que vão conquistar, me deixa mais feliz ainda. Então, é uma satisfação enorme mesmo tê-los em minha vida e saber que ficou um pouco de mim para vocês é mais gratificante ainda. Então, é um abraço em cada um, bem carinhoso mesmo, e saber que vocês também fazem muita diferença, fizeram a diferença, fazem a diferença na minha vida, porque eu ainda lembro de cada um nos alunos que eu tenho hoje. Então, isso não mudou. Tem muito de vocês e muitos alunos hoje ainda. Isso que me deixa feliz. Que bom, Andréia. E eu só agradeço pela você estar aqui hoje participando. Enriquece muito esse projeto que eu tenho de resgatar as pessoas que são importantes, especiais da minha vida. Enriquece demais ter você aqui hoje comigo e foi assim, eu tô me sentindo tão leve, tão feliz, tão gostoso de relembrar essa nostalgia e esse carinho, sentir esse carinho que eu sempre senti de você, né, naquela época e senti hoje, né? É a mesma coisa, parece que eu entrei na sua sala hoje para falar alguma coisa, para conversar, ou para chorar, então assim, é o mesmo sentimento até hoje. Que bom, fico feliz, é recíproco, pode ter certeza disso. Então tá bom, vai ficando por aqui então mais um episódio do Fala Falador. Quem sabe quem será o próximo, né? Quem será a próxima pessoa que vai ser um desafio para mim entrevistar? Quem será? Vamos ver, aguardemos, ok? Sim. E Andréia, fica com Deus, um beijão. Amém. Beijo. E tchau, galera! Tchau, tchau.